Produtores de milho de Santa Catarina estimam perdas de até 70% causadas pela cigarrinha do milho. Além desse prejuízo, os produtores enfrentam outra dificuldade. Eles não conseguem acionar o seguro agrícola. Os bancos negam o pagamento, argumentando que a praga tem controle. E a situação, ela impacta na estimativa da safra 2020-2021 do cereal e tem efeito cascata, com aumento nos custos de produção das agroindústrias e também lá na ponta, no preço final dos alimentos. Pois é, e a FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, acionou a CNA e o governo federal para intercederem pelo setor nos recursos dos agricultores contra o indeferimento dos seguros do Proagro pelos agentes financeiros. Para entender esse cenário, a gente entrevista agora o Enori Barboieri, que é vice-presidente da FAESC. Boa tarde, vice-presidente, bem-vindo ao AgroMais. Boa tarde a vocês, Zé Marcelo, boa tarde, Amanda. Sempre uma satisfação falar com o pessoal que nos assiste no AgroMais, no AgroTarde. Que bom, viu, vice-presidente? A gente também tem uma satisfação enorme de ter o senhor aqui. Não é para falar um assunto que a gente queira comemorar, aí um recorde de safra, o sucesso no escoamento da produção, mas é importante a gente estar aqui falando sobre essa situação e eu queria que o senhor começasse contextualizando para a gente, como é que está aí a lavoura dos produtores catarinenses de milho e quais são as regiões aí mais afetadas pela praga da cigarrinha, presidente? Bom, a gente tem tratado isso como uma pandemia do agronegócio. A lavoura do milho ela é fundamental para Santa Catarina, afinal de contas, nós somos o maior importador brasileiro de milho, nós precisamos de 7 milhões de toneladas ano e nós prevíamos colher 2 milhões e 700 mil toneladas. Com a seca do ano passado e agora com o advento da cigarrinha, nós estamos prevendo a nossa colheita em torno de 1,5 milhão de toneladas. Isso vai fazer com que nós tenhamos que buscar 5,5 milhões de toneladas em algum lugar do Brasil que já está começando a ter dificuldade de aonde encontrar esse milho em função daquilo que vocês vão nos mostrando, atraso de plantio no Mato Grosso. Então, o efeito cigarrinha em Santa Catarina é muito danoso. Primeiro, no produtor rural, que esperava ter uma grande safra de milho esse ano, que houve muito investimento para altas produtividades, principalmente esses materiais de alta produtividade que foram apresentados aos agricultores, com grandes investimentos por uma grande produção, são os materiais mais sensíveis. E o grande revés veio quando o produtor rural foi ao agente financeiro solicitar o seguro do Proagro e recebeu uma negativa de que a cigarrinha era uma praga e praga tem controle. A própria Embrapa tem demonstrado aí nos programas que a gente faz que a própria Embrapa tem dificuldade de ter produtos que possam controlar a cigarrinha do milho. Então, apresenta inúmeras fórmulas, mas todas elas preventivas. Não há uma fórmula curativa. E nós, como Federação da Agricultura, estamos orientando os produtores que obtiveram a recusa pelo agente financeiro de formalizar o recurso, já que os produtores fizeram os tratos culturais de tratar a semente, de aplicar os inseticidas recomendados e não obtiveram êxito. Então, para nós catarinenses, a praga da cigarrinha, que iniciou por aqui, ela está no Brasil inteiro e começa a afetar não só Santa Catarina muito fortemente, mas começa a afetar toda a produção de milho do Brasil e dando uma orientação futura de diminuição de área plantada de milho, já que há uma insegurança jurídica na questão do pagamento do seguro, do Proagro, e a outra até de produtividade por materiais ainda não apresentados mais resistentes. Tornou-se um grande problema para o agricultor catarinense e brasileiro. Ô vice-presidente, quando o senhor usa a expressão insegurança jurídica, talvez isso ilustre muito bem a situação, como ilustram tantas outras situações, quando se fala em legislação, exigências, garantias nesse país. Enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui me perguntando como é que é feita essa avaliação do controle da praga que motivou essa negativa
Porque enquanto os agentes financeiros dizem é uma praga que tem controle, não é? A gente tem os outros órgãos dizendo é uma praga de difícil controle. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve esse impasse? O que vocês esperam que seja feito? Existe na agricultura uma Bíblia que chama-se Manual de Crédito Rural, que lá no Proagro é utilizado, e o próprio Manual do Crédito Rural diz que pragas de difícil controle têm cobertura de seguro. Então, para nós produtores, juridicamente isso está resolvido. Então, é essa ação que a CNA, junto a pedido das federações, não só de Santa Catarina, eu vejo o Rio Grande do Sul envolvido, eu vejo o Paraná envolvido, agora já estou vendo o Mato Grosso, que também essa cigarrinha não era nova, mas nunca teve uma infestação da maneira que teve nesse ano. O Mato Grosso muito preocupado também com a cigarrinha. Eu vejo que por uma ação política, junto ao Ministério da Agricultura, junto às autoridades que detêm o poder de julgar isso lá nos recursos do Proagro, que passam de uma vez por todas a entender que o Manual de Crédito Rural trata disso. E a própria Embrapa, que é um órgão oficial do governo de pesquisa, que tem se manifestado muito claramente, muito tecnicamente de como se evitar isso, tudo preventivo. A própria Embrapa não tem um remédio que possa curar esse mal que a cigarrinha causa. Eles falam muito em prevenção, agora não falam como se cura. É a mesma história do vírus que está aí da pandemia. Nós estamos há 1 ano lutando e não se tem ainda claro qual seria o tratamento ideal que garanta a cura. Então, isso preocupa o setor e nós catarinenses, não só pelo prejuízo, mas pela falta do milho e pela perspectiva que não vá se renovar as mesmas áreas plantadas. Em Santa Catarina, o estado precisa aumentar a área plantada de milho. Precisa políticas públicas de incentivo. Nós estamos fazendo políticas públicas contra o incentivo de plantio de milho, quando se nega o Proagro a um produtor naquilo que ele é de direito e naquilo que ele acreditava que era líquido. Então, eu vejo que precisa, sim, começar a se preocupar, não só o estado de Santa Catarina, o Brasil inteiro, mas o governo federal entender que milho é vital. Não se pode sustentar outros países produzindo proteína animal e levando milho e soja daqui. Nós temos a condição em Santa Catarina de aumentar a nossa exportação de frango, exportação de suíno, mas para isso nós precisamos do milho. E o Brasil parece que não está tratando o milho como devesse tratar, priorizando principalmente a produção de transformação interna para agregar valor em cima das nossas exportações. Exatamente, agregação de valor, né? A gente sabe que esse é um dos desafios do agro. E falando do milho especialmente, né, vice-presidente, a gente está aí com o plantio do milho safrinha atrasado, né, por conta desse atraso aí na colheita da soja. E eu queria só que o senhor falasse para a gente em relação a essa ação aí da FAESC com a CNA e o governo federal para intercederem aí pelo setor nos recursos, né, desses agricultores impactados aí com a cigarrinha do milho, se o MAPA já se pronunciou, se tem alguma novidade sobre essa ação, essa mobilização? Não, nós não temos nada de concreto. O que nós temos agora, que nos deram um pouco de um alento, é que a comissão do Proagro julgou, agora há poucos dias, semana passada, 100 e não sei quantos processos, que foi o primeiro julgamento de recurso deste ano. Então, creio que no próximo julgamento deva entrar, e espero que isso seja logo, porque nós aqui um pouco vamos começar a definir plantio para a próxima safra, e a gente está vendo os produtores desistindo de área de milho, trocando por área de soja. Santa Catarina não faz a segunda safra, que nem faz o Mato Grosso ou o Centro-Oeste. Nós só temos uma safra de verão, ou se planta soja ou se planta milho. E no quadro que está instalado hoje, se não houver rapidez através do Proagro sinalizando que isso tem cobertura, nós vamos ter uma grande evasão de área sendo trocada por lavoura de soja, já que a soja é mais competitiva, a soja vive um grande momento e o produtor escolhe aquilo que ele rende mais. Muito bem, Anori Barbieri, vice-presidente da FAESC, a gente quer muito agradecer pela entrevista, viu? Obrigado pela sua participação aqui.
Obrigada, vice-presidente. Dizer que a Federação da Agricultura está sempre à disposição para informações sobre o nosso agro aqui em Santa Catarina. Uma boa tarde a todos e um abraço.